já leram a lei? Já conhecem? Sabem o que é? Ah, então tá. E o Estatuto da Criança e do Adolescente também? Então vocês já estão por dentro. Eu vou fazer uma introdução assim, um pouquinho da legislação e um pouquinho do contexto social e educativo no qual eu vejo o SINASE, né? Talvez muitas coisas vocês já saibam, mas como eu não sabia quem era o auditório, eu preparei assim, coisas introdutórias também, né? Então, eu preciso falar sobre o SINASE, as políticas sociais e a democracia. Pode passar. Políticas públicas para a infância e juventude. E aí, bom, você já deve saber que a Constituição Democrática de 88, né, deu origem ao Estatuto da Criança e do Adolescente e, pela primeira vez na história do Brasil, declarou a criança e o adolescente sujeito de direitos. Não apenas sujeito de proteção, mas sujeito de direitos. Né? E aí deu origem a vários tipos de medidas, né, que estão regulamentadas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem as medidas básicas, que são universais para todos, como saúde e educação. Tem as medidas de proteção aos que estão em situação de vulnerabilidade, como assistência social. E tem as medidas socioeducativas para aqueles que cometem ato infracional, que corresponde ao que no Código Penal seria um crime. Né? Bom, aqui um texto que eu gosto, que é de Eduardo Galeano, que eu acho que situa um pouco a questão da violência juvenil, né? Que o jovem tem que se manifestar de alguma forma. Né? Então, ele diz assim: quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana não encontra quem a detém. Se lhe nega uma boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for. Porque todos têm algo a dizer aos outros, alguma coisa, alguma palavra que merece ser celebrada ou perdoada. Né? É o caso do adolescente que encontra a forma de se manifestar. Se ele é cerceado, ele sempre encontra alguma forma. Então é preciso realmente celebrar a palavra, acolhendo ou perdoando. Vamos passando. Bom, então, o que seria a intervenção socioeducativa e qual o princípio que a rege? E que é a base do SINASE. A base do SINASE é o princípio da incompletude institucional. O que significa isso? Significa que, para trabalhar com um adolescente em medida socioeducativa, não é suficiente a execução do pura e simples da medida socioeducativa. É preciso que ela se articule em rede com todas as políticas sociais, que ela sirva de ponto de partida para a recuperação dos direitos que eventualmente tenham sido violados ou que abra perspectivas de vida. Então, não é uma simples compensação como um castigo, não é simplesmente isso, é um pouco mais, ou muito mais, né? É a busca de uma integração do jovem numa rede de atendimento, né? E considerando, né, os direitos e as necessidades do adolescente, a proporcionalidade da medida, são princípios que regem as medidas socioeducativas, não é? A proporcionalidade da medida e a proteção e brevidade, justamente porque o adolescente é um ser em desenvolvimento que tem direito à proteção integral, conforme está no Estatuto. Então, a medida socioeducativa deve obedecer à dimensão de proteção naquilo que ele necessita ser protegido e de brevidade, ou seja, as medidas de meio aberto, PSC é 6 meses, LA é também 6 meses, e a privação de liberdade ou semi-liberdade, a internação não pode passar de 3 anos, com avaliação a 4, 6 meses. Então, esses são os princípios que regem as medidas socioeducativas. Pode passar. E isso é o mapa do SINASE, Sistema de Garantia de Direitos, não é? Que deve articular o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, articula Sistema Educacional, Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, Sistema de Justiça e Segurança Pública. Então, o SINASE seria a articulação desses 4 sistemas e de suas políticas, né? Da qual, portanto, o adolescente que comete ato infracional tem que receber
a medida socioeducativa no sistema de justiça e segurança pública, mas tem que integrar-se em todos os outros sistemas de acordo com as suas necessidades e direitos. Pode passar. O CONANDA, o que é o CONANDA? É o Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, que faz as normas para a área da criança e do adolescente, de acordo com a lei. Como, por exemplo, o Conselho de Educação faz as normas para a educação, o CONANDA faz as normas para o atendimento da criança e do adolescente, tanto de proteção como de medida socioeducativa. Né? Então, ali está o mapa, né, que o CONANDA, as perspectivas e as preocupações que o CONANDA tem, né? Com a dignidade, com a comunidade, com a cultura, com a família, com a diversão, com o lazer, com o esporte, com a educação, com a felicidade, com a saúde. São perspectivas, não é, de atendimento à criança e ao adolescente. Pode passar. Sociedade democrática. As políticas públicas devem ser promotoras da igualdade e da progressão dos direitos de todos, com participação e liberdade. Vai passando, depois eu comento. Democracia na sociedade complexa significa direito à igualdade e respeito às diferenças. Naturalmente, o respeito às diferenças tem que considerar a busca de equidade. A busca da equidade significa mais para quem recebeu menos. Não é? Então, a política de democrática, ela tem esses dois eixos fundamentais, né? A busca da igualdade ou da equidade e o respeito às diferenças. E tem essa frase do Boaventura que eu gosto muito, né? Temos o direito de ser iguais toda vez que a diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes toda vez que a igualdade nos descaracteriza. Então, é que justamente articula a igualdade com a diferença. Pode passar. Complexidades. Né? Nós vivemos um novo tempo, diz o Paulo Arantes, uma transição civilizatória e uma crise do capitalismo, decorrente da concentração do capital financeiro e do poder do capital financeiro no mundo. Também o desenvolvimento tecnológico, que cria novas formas de comunicação e novas formas de trabalho, que produzem transformações no mundo do trabalho, ameaças ao desemprego em massa, e resultam naquilo que o Goldman chama a sociedade líquida, que é uma sociedade onde as instituições estão todas balançadas e onde a perspectiva do futuro ninguém sabe muito bem o que é. Então, esse é um momento grave, civilizatório, de crise econômica, política e social que nós vivemos, não é? E os movimentos juvenis, dentro dessa realidade, buscam um novo status. Né? Então, nós temos a emergência de uma cultura juvenil, que muitas vezes se constitui em oposição à cultura adulta, e com um agravante que muitas vezes o lugar do adulto também está vazio, que o adulto também está em adolescência, em função da crise civilizatória, e às vezes também está um pouco perdido. Isso faz com que o adolescente, a cultura juvenil, muitas vezes penetre no mundo adulto e deixe o mundo adulto vazio. Pode passar. No Brasil, a passagem da ditadura, mais de 20 anos de arbítrio e supressão dos direitos para a democracia, foi uma transição negociada. O arbítrio e a violência não foram até agora superados, nem no âmbito do Estado, nem no âmbito da sociedade. Vivemos uma democracia de baixa densidade, que se expressa, por exemplo, nos limites impostos à Comissão da Verdade, na violência no seio da sociedade e nos linchamentos. Isso eu escrevi antes do golpe do impeachment. A isso nós podemos acrescentar que essa situação foi uma das que, inclusive, possibilitou um novo golpe em 2016, o golpe do impeachment. Então, que mostra claramente a fragilidade da democracia brasileira e mundial, porque a crise é mundial. Pode passar. O desafio das políticas públicas é promover o que foi definido na Constituição, no ECA, no SUS, no SUAS e na EDB, sempre em integração com o campo socioeducativo. Como se constitui esse campo que traz na sua gênese a herança do campo prisional e do campo tutelar? Que desafio ele nos impõe, práticos e teóricos, para se constituir como um campo de educação e de construção de uma pedagogia específica. Não é? Porque a tradição brasileira em relação ao adolescente em conflito com a lei, o chamado infrator, é que ou tratá-lo como um prisioneiro, que persiste ainda nas formas de atendimento, ou tutelá-lo,
né, simplesmente decidir por ele, orientar sua vida, mas não dá a oportunidade que ele eleja como sujeito e como sujeito de direitos. Essa tradição, tanto tutelar como prisional, está muito presente dentro do sistema socioeducativo até hoje. E, aliás, agravado nos últimos meses, com todo o contexto nacional, que quer levar até o exército para as escolas, né? Vocês devem ter visto na imprensa. Pode passar. Conjuntura atual, medo da igualdade, busca de ser distinto, de ser mais que os outros, propostas ultraliberais e ultraconservadoras, que se caso, no Brasil vive uma situação que já não é neoliberal, é ultraliberal. O que distingue o neoliberal do ultraliberal? O neoliberal era mais uma proposta no âmbito econômico, o ultraliberal é em todos os campos, inclusive nos campos do comportamento, e aí se encontra com os ultraconservadores, né? São expressos no Brasil, nós sabemos por dentro, dentro do contexto de grande violência social, que aumenta em função da crise, de repressão como única resposta que o Estado está dando atualmente, e do enfraquecimento ou destruição das políticas sociais, né? Cabe lembrar, não sei se vocês devem estar informados, né, que um dos primeiros atos do Júnior, que ocupa a Prefeitura de Porto Alegre, foi desmontar a assistência social em Porto Alegre. Agora, com todas as reações, parece que voltou um pouco atrás, não se sabe bem até onde, né? Fechar o EJA, Educação de Jovens e Adultos, ao mesmo tempo que está financiando um rally para os representantes de uma grande empresa competir, né? Então, é uma perspectiva realmente de ultraelitização da sociedade, né? Isso é expressão, inclusive, do movimento liberdade, democracia, dos jovens, MBL, né? O Movimento Brasil Livre, segundo falam as duas línguas, o Júnior seria integrante. Bom, pode passar. A busca de distinção se estrutura como capital simbólico, na perspectiva do Bourdieu. A luta ideológica e o papel das mídias é muito grande hoje no Brasil, e as políticas sociais, digamos assim, diminuem na medida que a repressão aumenta, né? E isso é um fenômeno histórico conhecido, né? O Estado que diminui políticas sociais sempre aumenta a repressão, e que aumenta as políticas sociais diminui a repressão. E não se conhece caso de neutralização histórica da violência social sem políticas sociais, só com repressão. A repressão tende a aumentar a violência, não a reduzir. Embora ela seja inevitável e necessária na sociedade, precisa ter repressão, mas a repressão tem que ser na medida exata e ter uma perspectiva de recuperação social e não de achatamento de uma categoria social. Pode passar. O campo socioeducativo e a sociedade. O campo socioeducativo, ainda em construção, é parte de uma sociedade e reflete suas contradições. Vivemos um tempo de riscos e desafios, de ameaças e avanços, e conquistas que pensávamos consolidadas. Pode passar. A natureza sancionadora da medida, não, eu tenho um não a mais, não se opõe à educativa. A sanção se aplica com justiça, é educativa. Essa é uma discussão, né? Se a medida socioeducativa, ela é simplesmente, ela é sobretudo uma sanção, um castigo, ou ela é uma medida de educação. Eu defendo, e isso não é, digamos assim, consenso, nem todo mundo pensa assim, mas eu defendo que tudo na medida socioeducativa é educativo, na medida que for executada com respeito aos direitos. Por exemplo, se o menino é preso pela polícia, e se a polícia diz, eu estou seguindo tal lei e respeitando tal direito, isso é educativo. Ele aprende que tem uma lei, que tem um direito, que ele responde pelos seus atos. Se ele é julgado dentro da lei, com direito à defesa, com prova, com acusação, com todos os elementos de um juízo democrático, ele está aprendendo o que é o juízo democrático, portanto, é educativo, né? E se faz um plano de atendimento individual, que o SINASE prevê, que ele tem um plano de atendimento individual, com ele, com a família, discutindo o que ele tem necessidade de melhorar e tal, e se executa isso, isso também é educativo. Então, do meu ponto de vista, a sanção não é
não está em contradição com a educação, ela é uma dimensão da educação, né? Então, a medida socioeducativa, do meu ponto de vista, ela deve ser educativa do começo ao fim. Pode passar. O desafio pedagógico é um desafio de ação e de reflexão, de postura política e de teoria. Não será possível construir sem ação e também sem trabalho intelectual e produção de conhecimento. A ação sem reflexão será ativismo, e a teorização sem a prática será um erro teorizante. Educar se vincula no cuidado, é a dimensão do cuidado. Isso a gente sente de uma forma, quer dizer, por exemplo, nós atendemos os adolescentes na prestação de serviço à comunidade da URSS. O fato de recebê-los de uma forma acolhedora faz toda a diferença no desenvolvimento de toda a ação socioeducativa. Pode passar. Apesar dos avanços da sociedade brasileira continua desigual, a desigualdade se agrava com a crise atual, isso é óbvio. O contexto internacional de crise é um fator que dificulta a superação dos problemas sociais e históricos brasileiros. O campo socioeducativo reflete as contradições, isso já foi dito, né? E tem a tendência de isolar-se como um campo à parte, reparador, não como um campo integrado nas políticas sociais. Pode passar. Os direitos humanos se afirmam cada vez mais como a trava que protege a barbárie que ameaça a civilização. Os direitos humanos têm fraca presença atualmente no campo socioeducativo. Os direitos da criança e do adolescente deverão ser norteadores da execução das medidas socioeducativas. Quem diz que o direito social pode ser uma trava civilizatória é o nome da Elias. Eu acho, por exemplo, no momento que nós vivemos, para mim a grande trava é a luta pelos direitos humanos. Para mim é a trava da barbárie. E a gente tem que ter consciência disso. Em todas as políticas, e sobretudo na política socioeducativa. Pode passar. Os direitos humanos, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades, contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez, nem uma vez por todos. O século XX foi o século dos direitos, diz Bobbio. Assim como os direitos foram conquistados gradativamente, podem ser destruídos também, né? Então, eles são históricos, eles não são permanentes, nem sempre existiram, e podem ser também, ter também recursos, né? Pode passar. Direitos humanos são aqueles comuns a todos, sem distinção alguma, de etnia, nacionalidade, sexo, classe social, discussão, religião, orientação sexual e julgamento moral. Decorrem do reconhecimento da dignidade intrínseca de todo ser humano. Esta visão do direito como universal inova ao colocar o ser humano como fonte de que não deriva de Deus nem das autoridades. Os direitos humanos referem-se ao fato de que todos têm direito a ter direitos. Independe de lei, independe de autoridade, independe de Deus. O direito humano decorre da dignidade da pessoa humana em qualquer circunstância. Pode passar. O problema grave do nosso tempo com relação aos direitos do homem não é mais o de fundamentar-os e ser bem protegidos. No estado despótico, os indivíduos singulares só têm deveres e não direitos. No estado absoluto, os indivíduos possuem, em relação ao soberano, direitos privados. No Estado de Direito, o indivíduo tem, em face do Estado, não só direitos privados, mas também direitos públicos. O Estado de Direito é o Estado dos cidadãos. No Estado de Direito, o cidadão tem não só o direito a ter direitos, mas o direito a participar da decisão daquilo que é direito. Pode passar. O grande desafio do campo socioeducativo é consolidar-se como um campo de direitos. Conforme o mapa da violência de 2013, no Brasil, registrou 18.433 assassinatos de jovens, o que significa 51 jovens assassinados por dia. Isso aumentou, eu não tenho os dados atuais. A juventude é um sintoma social. Eu acho que a juventude, como ela está na busca do seu lugar na sociedade, ela reflete profundamente os problemas da sociedade. Então, o fato da juventude estar sendo assassinada e estar também praticando homicídios significa a expressão de uma realidade social que a envolve, não é? A juventude é um sintoma da sociedade. Pode passar? O século XXI está sendo marcado pelas violências sociais. Somos uma sociedade com medo. O
que gera discriminação e risco à democracia. Eu costumo dizer que eu tenho muito medo de uma sociedade com medo. Porque uma sociedade com medo é a base do fascismo. Basta estudarmos a história e ver o que precedeu a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha era uma sociedade com medo. Então, o medo é a origem das grandes violências sociais, inclusive as violências individuais, né? A Hannah Arendt diz que a violência surge do sentimento de impotência. Isso é válido para os indivíduos e para as sociedades. Pode passar. Face à banalidade do mal, Hannah Arendt afirma que a consciência moral se constrói na reflexão, não será, portanto, formada pela simples interiorização de normas. A gente está cansado de ouvir. A adolescente precisa de regra, precisa de norma. As escolas precisam de regra, precisam de norma. Não tem dúvida. Toda a sociedade democrática, todo grupo, toda instituição democrática tem normas e regras. O problema é como é que elas são construídas. Né? E também que elas não sejam a única forma de interação dentro da organização. Quer dizer, é preciso haver relações pessoais de reconhecimento, é preciso haver possibilidade de participação na definição das normas, para que efetivamente elas sejam democráticas. E aí isso surge da reflexão, quer dizer, não há uma norma que é interiorizada e que funciona. A norma que funciona é aquela que é construída em conjunto. Eu sempre conto, quando eu falo disso, quando eu trabalhei em Meninos de Rua, que eu fiz um trabalho de alfabetização de um ano, tinha um menino que já tinha se invadido 1000 vezes, chegava atrasado e tal, mas ele era muito querido, muito loirinho, cheio de cachinho, dormia na rua, depois dormia no albergue. E um dia ele chegou, e nós fizemos uma plenária com os adolescentes, os meninos, crianças e adolescentes de rua, e estabelecemos as regras para a participação na escola aberta. E a regra era a seguinte: para tomar café tinha que chegar até 9 horas, não sei se era 8h30, 9 h alguma coisa assim. Para entrar na aula até 9 ou 9h30. Depois disso não podia tomar café ou não podia entrar na aula. Ele chegou 9 horas, foi lá na cozinha, passou a conversa. Ele era muito afetuoso, muito querido, passou a conversa na cozinheira e tomou café. Depois foi na direção, passou a conversa na direção e a diretora veio com ele para entrar na aula. Eu falei, não entra não. Mas como, cara? Não vai entrar. O que você decidiu ontem na Assembleia? Qual foi a decisão que nós tomamos? Aí ele fez assim, mas eu estava pensando se eu ia me drogar ou eu vinha para a aula, e daí eu resolvi vir para a aula. E daí eu decidi, depois, então amanhã tu tem que decidir mais cedo, senão tu não entra. Tu ajudou a construir as normas, ele foi embora, a diretora ficou furiosa comigo, disse que tinha que conquistar o guri, não que mandar embora e tal. No outro dia, quando eu cheguei às 8 horas na escola, ele estava lá, professor, eu estou aqui. Ele se sentiu respeitado, porque a norma que ele ajudou a construir foi respeitada. Agora, se essa norma tivesse sido construída sem a participação dele, não tinha como ele se comprometer com ela. Pode passar. Não, peraí, eu vou omitir. Há uma cultura juvenil, o processo educativo fora das instituições responsáveis pela socioeducação, com as quais as mesmas devem dialogar. A escola também tem um papel importante. A partir do ano 90, houve uma universalização, ou quase universalização do ensino fundamental, mas isso foi feito numa expansão degradada. Então, a escola, de uma forma geral, com algumas exceções, não responde, digamos, nem à cultura juvenil, nem às necessidades de aprendizagem do adolescente. Pode passar. Tivemos importantes avanços sociais nas últimas 2 décadas, mas ainda restam problemas graves. O próprio governo federal declarou que o Plano Nacional de Educação era inviável. Agora, nessa semana passada, houve uma vitória em função da luta do movimento social dos direitos, do movimento do direito à educação. O Supremo Tribunal Federal considerou que o Estado é obrigado a cumprir o CAC. O que é o CAC? O custo aluno qualidade inicial, que implica num repasse de dinheiro do governo federal para estados e municípios para que o gasto inicial com os alunos esteja na média nacional ou acima da média nacional. Isso, se for efetivado, implica num significativo aporte de recursos financeiros para a educação básica, que o governo estava recusando radicalmente. O Supremo, nessa semana, deu grande causa. E o Supremo deu também 60 dias para cumprir. Vamos ver o que isso vai dar, né? Não dá para a gente ficar muito alegre de repente.
pode passar. As políticas públicas para jovens precisam considerar a palavra dos mesmos, impõe-se que as políticas sejam de para e com a juventude, é o que eu falei, tem que ser feito junto com eles. Né? O jovem não é um ser passivo, ele é o construtor do seu mundo. O lugar do adulto precisa ser ocupado. É um diálogo que a ação se desenvolve. Os adultos têm que parar de se comportar como adolescentes. Né? Pode passar. A Bíblia é assim, diz: quem esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Passa. A declaração da mãe de um jovem assassinado que cumpriu o PSC conosco. O que ela disse? X, o menino, né, levou consigo a experiência de ser querido, respeitado e acreditando em sua potência de viver fazendo outros caminhos. Talvez não tenha conseguido desviar, mas fizeste muito mais do que qualquer um de nós faria. Isso foi dito a técnica que trabalha no PSC. Ele não conseguiu, ele foi assassinado, mas ele levou o sentimento de que foi querido uma vez. Nós temos muitos depoimentos nesse sentido. Não faz mal que amanheça devagar. As flores não têm pressa, nem os frutos. Sabe que a vagareza dos minutos adoça mais o outono por chegar. Portanto, não faz mal que devagar o dia vença a noite em seus de tarde. O que vale é a esperança. Como é que é? Eu não consigo ler, e não sei decor. Aqui está melhor. Então, lê. O sabe é ter enxutos os olhos e a intenção de madrugar. Isso aí. Obrigada, era isso que eu tinha. Agora, bom, boa tarde a todos e todas. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, do projeto, por parte do projeto. Eu organizei uma apresentação um pouco diferente, combinei com a professora Carla que ela ia fazer uma contextualização e eu ia procurar trabalhar um pouco mais sobre a questão do SINAS em si, dos dados e das fontes de dados que a gente tem. Antes de entrar na apresentação, vou dizer para vocês alguns pontos assim, que eu fiquei pensando ao trabalhar aqui. Em primeiro lugar, da onde veio o SINASE, né? O que o SINASE, estritamente, assim, na sua conjuntura, porque ele foi pensado? O Estatuto da Criança e Adolescente tem 27 anos e há mais de 15 anos se discutia a necessidade de uma lei que regulasse mais a execução das medidas socioeducativas. Por quê? Porque o Brasil, com todos os seus mais de 5 mil municípios e todos os seus estados, fazia ou faz ainda uma execução de medida socioeducativa completamente diversa. Né? Parâmetros para essas medidas não existiam, não existia lei que definisse o que deveria ser feito. Os artigos do Estatuto que falam sobre a execução da medida socioeducativa, sobre a aplicação e execução, são muito poucos e havia um vazio normativo sobre isso. Né? Algumas iniciativas foram sendo feitas, inclusive no Rio Grande do Sul, de regulamentar o que seria o programa de execução de medidas socioeducativas, e essas iniciativas foram sendo construídas na virada do século XIX para o século XX, o primeiro período ali do século XX para o século XIX, do século XX para o século XXI. Ali no primeiro período iniciaram discussões nacionais sobre o que deveria ser essa lei. Grupos de trabalho foram feitos. Primeiro tivemos uma resolução do CONANDA sobre regulando o que seria o embrião do SINASE e depois tivemos então a lei do SINASE em 2012. Então, é uma lei muito recente e eu costumo escrever, dizer assim, que ela tem dois meta-princípios orientadores da sua interpretação. Um é a ideia de igualdade, no sentido de que de princípio da legalidade, que é um princípio de direito importante, ou seja, aquilo que está na lei não se pode fazer mais no sentido de punir além daquilo que está na lei, ou seja, limitador do sistema punitivo em geral. E a lei do SINASE, ela regulou isso, ela estabeleceu normas para esse vazio de desigualdade no tratamento dos adolescentes. Né? Então, muitas das regras que estão ali procuram regular dentro de um padrão de legalidade o que deve ser feito.
E o outro meta-princípio é o princípio da equidade, exatamente, como falou a professora Carmen, porque ela pressupõe um tratamento diferente. Em vários momentos da lei, ela pressupõe um tratamento individualizado. O plano individual de atendimento, PIA, ele é previsto na lei de SINASE, ele é esse instrumento da individualização da medida. Então, ao mesmo tempo que é para igualar o tratamento da medida socioeducativa a partir do SINASE, é também para tornar individual, específico. Né? Então, esses dois conceitos, eles norteiam como que deve organizar esse sistema. Né? Um sistema que preserve a identidade individual, mas que respeite direitos. Além disso, a lei ela é grande, ampla, ela tem bastante texto, e ela trabalha em vários níveis a regulação do sistema, desde o nível de gestão, o que cabe à gestão federal, o que cabe à gestão estadual, o que cabe à gestão municipal, quais são as medidas que devem ser aplicadas, executadas em nível estadual, quais as que devem ser executadas em nível municipal, quais são os direitos dos adolescentes em relação às medidas, como que eles devem ser tratados em relação a medidas disciplinares, e aí ela vai indo ao nível de detalhe. Né? Então, o monitoramento desta lei, ele não é muito simples, como já foi dito, né, professora? Assim, na verdade, a gente tem muitos âmbitos para tratar. A gente tem a relação toda do Poder Judiciário, que é a execução, não só dos adolescentes, a execução penal também, dos adultos. Ela tem uma parte toda, que é a parte jurídica, judicial, que acontece no judiciário, que envolve decisões judiciais permanentes, né, desde a aplicação da medida, no caso, até, por exemplo, a reavaliação da medida. Então, existe todo um campo aqui de entendimentos jurídicos, de leituras corretas ou incorretas, de como deve ser a interpretação da lei e do estatuto, né, que é uma área de monitoramento. Existe toda uma outra área, que é a área, vamos dizer assim, de gestão da política. De 2012 em diante, a lei previa a realização de um plano nacional socioeducativo, planos estaduais e planos municipais. Né? E os municipais, pelo que eu tenho notícia, ainda não estão findados todos, mas os estaduais foram todos findados em 2014. E existem planos de ação, existe plano nacional e existem planos de ação em todos os estados. Ali estão previstos planos, portanto, planejamento, né? E, portanto, possibilidade de monitoramento do que deve ser a gestão a partir desse planejamento que ela mesma fez com a sociedade, seja em nível estadual, seja em nível municipal ou em nível nacional. A outra parte que também requer que a gente pense sobre como que a gente monitora são os direitos no atendimento dos adolescentes, né? O direito à educação, o direito à saúde, o direito à profissionalização, o direito à cultura, ao esporte, ao lazer, né? Então, a condição desse atendimento durante a execução da medida socioeducativa também é elemento para ser visto, ser observado, se está acontecendo ou se não está acontecendo. Né? Para além disso, há um outro aspecto que tem a ver com o processo disciplinar previsto na lei de SINASE, mas tem a ver também com a história desse nosso sistema, que não vem de hoje. Antes do SINASE, a gente poderia dizer que a gente tinha um sistema regulado já pelo Estatuto da Criança e Adolescente, mas em transição, no que se refere à área socioeducativa, longa transição, mas em transição. Antes disso, a gente tinha um sistema misturado de adolescentes, autores de ato funcional e adolescentes e crianças alvo de medidas protetivas no tempo da antiga FUNABEM, das FEBEMs no Brasil. E antes disso, a gente tinha o SAM, que era o Sistema de Atenção ao Menor, né? E antes disso a gente tinha políticas vinculadas à igreja e poucas iniciativas do Estado. Na história, isso leva todo o século XX, né? Na história do nosso sistema, que hoje comporta em muitos casos as mesmas instituições, os mesmos prédios, com algumas inovações, com algumas coisas diferentes, mas que tem a história dessa história toda nas suas paredes, nos seus documentos, na história das pessoas. Quando a gente vai olhar para esse sistema, ele é um sistema de muita violência, né? De muita violação de direitos. A pessoa que mais pesquisa essa história da infância, a professora Irene Rizzini, ela tem muitos dados desde o Brasil República, né? No início do Brasil República, de como que se caracterizava a intervenção do Estado sobre a vida das crianças e adolescentes. Então, é importante a gente perceber que não é de hoje essa violência institucional, né? Essa intervenção na vida das pessoas.
adolescentes de acordo com o que entende o Estado deve fazer em cada momento. Então, a tradição de violência. Porém, a violência em si é um fator de monitoramento, né? A mortalidade de jovens, tanto fora quanto dentro das instituições, é fator de monitoramento. O grau de violência que eles sofrem, né? De tortura, de violência física, de violência psicológica, né? Então, um outro elemento de monitoramento me parece que é o que dá errado, não é aquilo que deveria dar certo, né? Mas os elementos que mostram o grau de violência que se vem sofrendo dentro desses sistemas, né? Eu pensei assim, nenhum deles é possível monitorar com um olhar que não leve em conta a sociedade que nos cerca, né? Ou seja, ainda que a gente diga a violência, a mortalidade de jovens acontece dentro das instituições socioeducativas, ela acontece aqui fora, né? Como disse a professora Carmen, e ela tem processos geradores dessa violência da sociedade que a gente está vivendo. E é muito perigoso analisar esse sistema só por dentro, né? Por exemplo, uma pergunta que sempre me fazem, que eu acho interessante ser discutida nesse aspecto, é indicador do sistema socioeducativo, da qualidade, por exemplo, da PSC, que a gente realiza aqui, a não reincidência de jovens. A reincidência é indicador, né? O jovem reincidir quando ele sai é indicador de resultado positivo ou negativo do sistema? Eu entendo que não, porque se a gente olhar para os fatores geradores do ato infracional que ele praticou, eles são fatores que não têm a ver com a intervenção da medida, né? Eles têm a ver com o lugar onde ele vive, com a cultura que ele vive, com a realidade social, com a realidade econômica, com a realidade familiar, com uma série de fatores complexos que geram a produção da violência em que ele está envolvido. Ele cumpre uma medida socioeducativa aqui, ou na fase, ou onde for, ou em alguma unidade do Brasil, e ele volta para aquele mesmo contexto onde se gerou a violência. Portanto, o máximo que uma medida socioeducativa pode fazer para evitar a reincidência, vamos dizer assim, é aportar mecanismos para esse sujeito, para ele lidar com a sua realidade, né? Agora, a medida não transforma a realidade do entorno desse sujeito, do contexto desse sujeito, e nem mesmo o sujeito, né? Então, a medida pode trazer instrumentais, a intervenção pode trazer instrumentais, né? Então, nesse sentido, ela é redutora de danos. Ela é instrumentalizadora, redutora de danos que o contexto do sujeito podem gerar. Então é muito perigoso a gente pensar assim, a reincidência, todos, tem dados aqui que eu vou apresentar da reincidência, é indicativo da qualidade do sistema. Olha, é relativo, né? Depende de outros fatores da reincidência. A mortalidade é indicativo? Olha, depende, tem outros fatores indicadores de mortalidade, né? O envolvimento com o tráfico de drogas, por exemplo, é um deles, dentro e fora das instituições. Então, todos os dados que a gente tem, eles têm que ser analisados desde um olhar complexo, assim, ou seja, que sociedade isso está inserido, como que isso está acontecendo fora e como que isso está acontecendo dentro. Como que isso está acontecendo fora e como que isso está acontecendo dentro do sistema, né? Então, vai ser mais um desafio de monitoramento. Não basta olhar a lei e dizer, deveria ser assim, não está sendo, mas além disso, aqui fora, isso tem um processo gerador daquela produção, daquela violação ou daquela violência que vem acontecendo. Não sei se me fiz claro, assim. Mas desde esse ponto de vista, eu preparei um monte de dados pode passar, de 2 documentos, tá, gente, que é o que existe de pesquisa consolidada e que, e que nos leva a poder compreender melhor o assunto. Tem um outro documento que é do IPEA, mas é de 2011, é uma pesquisa que foi feita sobre o sistema socioeducativo. É um documento novo, de bastante qualidade, no que se refere a mais o sistema de justiça, aquela primeira parte que eu falei, atuação do sistema de justiça. O levantamento SINASE, este aqui é o último, ele é de 2017, mas ele é relativo a 2014. Até o ano de 2012, existia anualmente monitoramento sobre os dados dos adolescentes dentro do sistema. Seja medidas em aberto, medidas fechadas. Alguns dados consolidados, outros não consolidados no sentido de se repetiam ano a ano. Outros não consolidados, outros cada vez de uma forma,
né? Então, existe possibilidade comparativa ou não existe? Esse documento ele compara 2012 a 2014. Ou seja, de 2014 para agora, a gente não tem mais dados, né? Isso por si só já é sintoma de uma sociedade sem democracia, né? Ou seja, o fato de não ter acesso à informação sobre quantos adolescentes hoje tem no sistema, no Brasil, né, é um fator da gente avaliar por quê, né? Por que isso não é transparente, por que é tão difícil produzir o dado, por que precisa de toda uma informação de dado que é relativamente confiável, mas que ao chegar lá em Brasília com essa realidade de diversidade de estados que a gente tem, leva a que a gente às vezes não tenha certeza sobre o dado que se produz, né? Então, isso é uma realidade. Outro lugar que monitora, né, é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que tem o seu portal, um lugar específico, e que o último documento, assim, avaliativo geral, é de 2012 também, tá? Então, 2014, 2012, é o que temos, né? Sendo que esse de 2014 foi produzido agora em 2017, relativo a 2014, tá? Bom, esse gráfico é o mais geral de todos, né? E eu vou procurar, assim, trazer que leituras eu vou fazendo a cada gráfico desse que eu vou trazer para vocês. Então aqui as medidas de internação, né? Indicador que me parece que é muito importante. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, só cresce, né? Cresce no total, cresce na internação, cresce um pouquinho menos ali nos últimos 2 anos no que se refere à internação provisória, e na semi-liberdade cresce, embora haja também momentos de decréscimo não no geral, mas no específico quando se vai ver a semi-liberdade. Isso quer dizer que aquele conceito geral do SINASE, do Estatuto, de que a medida de internação deve ser a última a ser aplicada, que deve ser aplicada só quando não há outra alternativa, não tem sido a realidade do Brasil. Nunca foi, toda a história, mas não se produz isso, ou seja, não há um decréscimo de utilização da internação. Um primeiro olhar pode dizer, olha, está crescendo a violência, por isso que tem mais medidas mais graves aplicadas, adolescentes estão envolvidos em atos mais graves e por isso que cresce a internação. Também outra leitura que pode se fazer é de que a interpretação jurídica sobre a aplicação da medida tem permanecido no sentido de aplicar mais medida de internação, né? Uma outra leitura que pode se fazer é que a efetividade da medida não permite um fluxo de brevidade e a falta de qualidade desse trabalho prestado acaba deixando o adolescente mais tempo na internação. E isso só faz crescer o número total de internação. Então, não é raciocínio direto nenhuma dessas 3 hipóteses, vamos dizer, né? Elas compõem um quadro histórico de crescimento na utilização da medida de internação. E, em tese, hoje a gente teria 24 mil e poucos adolescentes privados de liberdade, já devemos estar em 25 mil e alguma coisa, 26 mil pela lógica de crescimento do sistema, tá? Eu só queria dizer que adultos são quase 700 mil. Percentual de internação provisória, ali vocês já viram, mas a internação, que é para o cumprimento de medida, a internação provisória é quando o adolescente aguarda ainda julgamento, né? A internação está lá nos 66%. Tá? Quando ali embaixo diz dados do SINASE, eu estou usando o primeiro documento. Quando vocês vão ver que está ao lado do CNJ, eu estou usando o outro documento. Tá? Pode passar. Por unidade da federação, né? A gente tem uma disparidade muito grande no país, que esse gráfico evidencia, né? Que é a situação de São Paulo, né? São Paulo hoje é o estado que, nesse documento aparece o estado que tenha mais de 2 mil adolescentes internados. É o único, né? Mas ele não tem mais de 2 mil, ele tem quase 10 mil adolescentes internados, né? O sistema de São Paulo é um sistema imenso e ele por si só é um sistema a ser analisado, né? Então qualquer pesquisa que vá realizar no monitoramento do SINASE precisa diferenciar a realidade de São Paulo, porque ela não é parâmetro para o restante das análises, nem mesmo populacional. Por exemplo, no que se refere a estados com volume populacional, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, toda a região sudeste, toda a região sul, né? Então, embora, claro, que tenha semelhanças
tem a realidade específica de São Paulo, de concentração de população, os números eles são diferentes, porque lá há toda uma diferença de sistema, de interpretação jurídica, de policiamento, de ação dos órgãos de segurança, uma série de coisas que merece uma análise específica, né? Então, por isso que tem esse quadro aí. Pode passar. Esse quadro aqui também eu acho que é interessante a gente sempre lembrar, né? O ato infracional, ele ainda é algo cometido majoritariamente por meninos e não por meninas. A gente tem um número muito pequeno de meninas internadas no Brasil, comparativo aos meninos. Tradicionalmente a gente analisou sempre isso como o ato infracional, o crime é algo que acontece no espaço público, no espaço privado há um outro corte de gênero, há um outro nível de violência que as meninas são submetidas. Hoje isso vem mudando em alguma medida, as meninas têm se envolvido também com o tráfico e também com o que acontece no âmbito da rua, né? Mas não é isolado, como eu dizia, das relações de gênero que estão colocadas na sociedade em geral. Então, é importante haver sempre um corte de gênero, porque há violações específicas, no caso das meninas, embora seja um número muito reduzido, há situações muito específicas que merecem uma análise. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma unidade de internação de meninas única no estado todo, né? Então, porque é um número pequeno. E isso acontece no Brasil todo. Todos os estados, as unidades de meninas ou são parte de um menino, ou dos meninos, ou são na capital, né, isolados. Isso quer dizer que elas não ficam perto da comunidade delas, né, ou seja, não cumprem medida perto da família. Só isso já é um fator para a gente ter um olhar mais específico, né? Além de outras coisas, como se podem estar com os filhos, se não podem, se tem condições de profissionalização adequadas às suas necessidades ou só voltadas para uma condição de gênero inferiorizada, como é que é o atendimento à questão da saúde delas enquanto meninas, né? Então, assim, uma série de coisas que sempre merece um destaque, um olhar específico de monitoramento, que não é a mesma coisa que as unidades dos meninos. Pode passar. Adolescentes por faixa etária e restrição de privação de liberdade. A faixa etária que predomina é a faixa etária de 18 a 21 anos, temos aí no percentual, e os outros dados também desses documentos, eles vão apontando quando é que o ato infracional começa a acontecer, em geral, na sua maioria, entre 14 e 15 anos de idade, mas ele se agrava, e por isso está na internação, aqui nessa faixa etária de 16, 17 anos de idade, uma segunda adolescência, né? Uma fase de mais exposição à violência. Então, isso nos leva a pensar que a política pública para crianças, para adolescentes, ela não é uma política para crianças, ela é uma política para jovens, né? Jovens que estão se tornando quase jovens adultos e que não se diferenciam tanto daquela população do sistema prisional adulto jovem também, né? Se a gente vai fazer isso aqui, o corte sobre o sistema prisional adulto, nós vamos encontrar essa faixa etária de 18 a 25 anos como uma faixa etária de muita predominância, né? É a faixa etária de maior risco hoje na sociedade, de vida, inclusive, né? Então, são esses que estão internados, os que estão em maior risco. Internação é um dos riscos, assim como a morte, assim como o envolvimento com drogas, assim como, no caso das meninas, a gravidez na adolescência. Então, todos esses são fatores de muito risco nessa faixa etária de risco, né? Aqui, por exemplo, é do CNJ, né? Média de idade de adolescentes em cumprimento de medidas, a mesma coisa, só para demonstrar, né? No caso, 17 anos, é sempre aquela coluna mais alta ali. Que atos infracionais? Né? Tudo que a gente já sabe, mas em todo caso, roubo é o ato infracional mais praticado e tráfico. Ainda que tráfico, existe uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que diga que não cabe internação apenas por tráfico, né? Tráfico, porque no Estatuto da Criança e Adolescente nos diz que, artigo 122, que não cabe internação quando não se trata de atos de violência à pessoa, ou reiterados atos infracionais, ou graves atos infracionais. O tráfico de drogas, ele não é um ato de violência à pessoa, né? Então, diante disso, embora exista muita internação por tráfico, existe esse entendimento de que ele por si só não é
motivo para internação. Aí, se fosse isso aqui liberado para internação de tráfico, nós teríamos assim muito mais internação por tráfico. Tráfico hoje é o crime, o ato infracional, que tem todas as medidas. Tem a medida de internação, por entendimentos mais conservadores, que aparecem aqui, mas tem também nas outras medidas, né? O roubo já tem violência à pessoa. Roubo é quando se usa algum tipo de ameaça ou violência, não necessariamente com arma de fogo, mas com outro tipo de arma ou com algum tipo de ameaça, que difere do furto, que é a subtração de coisa alheia, mas sem uso de violência, né? Então o furto não cabe em geral a internação, porque ele está ali pequenininho, ó. Ainda assim tem lá furto, mas não cabe a internação do furto, e caberia no roubo. O roubo e o tráfico eles são muito parecidos, né, no sentido do contexto dos adolescentes. O adolescente que se envolve num roubo, ele tem acesso a um bem imediatamente, né? A um celular, por exemplo. Hoje aqui em Porto Alegre, o nosso crime mais corriqueiro é o roubo de celular. Às vezes com uma ameaça, às vezes com uma arma de verdade, às vezes com uma arma de brinquedo, às vezes com uma faca, às vezes com um canivete, às vezes com um caco de vidro, né? Seja qual for o instrumento de violência que intimide a vítima para que entregue o celular, ou a carteira, ou enfim, a bolsa. Esse tipo de ato infracional. Ele remete a um ganho, ou a uma resposta imediata. Assim como o tráfico, um ganho, uma resposta imediata, né? Me parece que esse é o efeito, digamos assim, o elemento de disputa que qualquer projeto educacional pode ter com os jovens. A grande dificuldade é essa. Esses atos infracionais, eles lidam com o retorno imediato da satisfação de uma determinada necessidade, por exemplo, de consumo, né? Então o sujeito se envolve num roubo porque foi chamado para se envolver, porque vai lá e rapidamente ele tem aquilo que ele queria, né? Assim como se ele se envolver com tráfico, fizer determinado serviço, etc., ele rapidamente tem de volta, tem para si aquilo que ele queria, né? Diferente de um projeto educacional, ou de um projeto de profissionalização, ou de um projeto que a gente promete que um dia vai acontecer alguma coisa na vida dele, né? Ou seja, essa perspectiva que nós, digamos, civilizados, adultos, oferecemos, ela não atende à necessidade imediata que a sociedade está dizendo que ele pode acessar de outra forma. Eu acho que isso é um dos elementos importantes. A outra coisa desse gráfico é a gente ver que os homicídios não chegam a 10% desse público, né? E os outros crimes também de gravidade somados também não chegam a um percentual muito significativo nem comparado ao tráfico, por exemplo. 24, 28, né? Ou seja, não, no caso 19 ali, né? O cinzinho aqui é o tráfico de drogas, não é o azul. Então também dá para a gente ver as diferenças por regiões. A realidade da região sul do Brasil, ela é um pouco melhor do ponto de vista do equilíbrio, me parece, que de outras, né? E do Brasil como um todo em relação, por exemplo, ao roubo, né? No Nordeste a situação do roubo é maior, né? E assim, no Sudeste também, né? Então a gente teria aqui uma realidade não tão ruim quanto o restante. Como é que estava o tempo, doutor? Não tem Pode ir. A reincidência, né? Aquilo que eu falei para vocês. A reincidência não é indicador sozinho de nada, né? Mas só para ver como é que o CNJ está monitorando a reincidência, né? Então, ó, primeira internação seria o item mais escuro ali, né? 60%, 55%, no Nordeste 45%, e a reincidência, ela é menor. Não quer dizer quase nada, né, gente? Nós podemos dizer, não estão reincidindo. Bom, mas ficam adultos. Podem estar reincidindo no crime adulto. Podem ter morrido, o que é muito provável, né? Considerando a saída da medida socioeducativa. Então, não necessariamente não reincidir quer dizer que ficou integrado à sociedade e tal. Mas a gente tem que ter cuidado para usar esse dado. Ele é um dado significativo, porque ele mostra o perfil de agravamento, né? Aquele que volta a partir de um agravamento, mas ele não é, por outro lado, quando não volta, não quer dizer que não houve esse agravamento, ou que não quer dizer que a realidade do menino ela é melhor, né, do que aquele que voltou. Aqui,
O dado da escolarização me pareceu que era importante trazer, né? A última série escolar que foi cursada, né? Então ali, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, ensino médio e sem resposta, né? Então, o que está mais presente, em geral, a quinta série, né? O que a gente, quinta, sexta série é o que a gente sabe que tem sido a realidade geral, né? No caso do Rio Grande do Sul, ela 34% na quinta série, então os mesmos dados que, em geral, a gente região sul, não é Rio Grande do Sul, né? E no geral do Brasil também, que caracteriza esse público. Uma defasagem de 4, 5 anos de escolaridade. Também dá para a gente usar como monitoramento da educação em geral e da educação dentro do sistema. Uma das questões que são colocadas é que é obrigação, a partir do SINASE, que haja escolas dentro das unidades de internação e que essa escola não signifique rompimento com a escolaridade anterior, né? Ou seja, será válida para que ele, em relação ao que ele tinha antes, e válida em relação ao que ele vai ter depois, né? Então, ou seja, a interrupção da educação, que hoje se observa mais na internação provisória, ainda a internação provisória é muito difícil de haver uma continuidade educacional, né? Embora existam as escolas com condição de validar períodos menores dentro de uma outra, segunda escola em que o adolescente esteja, a tendência é que aquele tempo que ele teve de internação ele não aproveite fora quando ele está. E que ele chegue lá fora e a vaga na escola seja difícil, e aí, ao final das contas, aquele ano acabe sendo perdido, né? A não ser que exista uma medida judicial de garantia da vaga na escola, difícil de ser conseguida, esse processo vai se quebrando mais ainda, né? Então, embora muitos estejam fora da escola, os que estão na escola, a internação tende a produzir saída da escola. Aqui os óbitos dentro do sistema, né? Isso não tinha antes de 2012, agora tem essa possibilidade de monitorar. Os dados são muito grandes, né? Ou seja, a gente tem aí mais precisamente, eu tinha notado, 48 mortes nos 18 estados por causas sem explicação, outros, né? Outros. Conflitos generalizados, que seriam motins, rebeliões, né? Conflitos interpessoais, suicídios. Esses outros aqui é clarinho, clarinho, né? Não nos diz por que morreram. Mas morreram. Mais de 20, né? São 48. Então é diferente do que está aqui fora. Também estão morrendo aqui fora. Mas esses estão cuidados pelo Estado, né? Esses são sobre a guarda do Estado. Aqui eu passei para analisar um outro tópico de dados, a situação das unidades, né? Buscando responder aquele primeiro tópico que eu dizia a ser monitorado, que é as condições do oferecimento dos direitos. Então, esse gráfico do CNJ vai mostrar assim, aonde tem áreas de banho de sol, 91%, salas de aula, 87%, espaço para prática desportiva, 87%, refeitório, 79%, sala de atendimento psicológico, 75%, espaço para oficina, 75%, enfermaria, 55%, sala para atividades grupais, 52%, sala de informática, 58%, está errada a ordem, então. Biblioteca, 57%, área destinada à visita familiar, 48%, gabinete odontológico, 43%, sala de entrevista com advogado, 37%, sala de recursos audiovisuais, 31%, local específico para assistência religiosa, 18%, e área destinada à visita íntima, 3%. Né? Na lei do SINASE é permitida a visita íntima, no caso dos adolescentes. Aí nós estamos em 3%. Então, assim, isso está sendo monitorado pelo CNJ. Não tenho como dizer para vocês que esses dados são
totalmente, é feita uma pesquisa, uma inspeção, uma fiscalização, mas de qualquer forma é aquela questão da dignidade dos dados brasileiros, né? Até que ponto em todos os lugares aquela sala foi vista para essa finalidade, não foi vista, não foi colocada para duas finalidades, né? Até que ponto a informação chegou, mas enfim, é o que tem de dados da situação das unidades no Brasil. Agora para o meio aberto, pensando no meio aberto. Meio aberto aqui no que se refere à liberdade assistida. O meio aberto é executado, portanto, conforme o SINASE, pelos municípios e a partir do Sistema Único de Assistência Social, né? Então, é através das prefeituras, que devem ser criados dentro dos SUAS, os CREAS, que são os Centros de Atendimento Regionalizado de Assistência Social, e neles deve existir o programa de acompanhamento de adolescentes em cumprimento de LA e TPSC, né? Então, aqui no caso de LA, nós tínhamos no ano de 2014 28.464 adolescentes em cumprimento de LA, né? Meninos, e 3.512 meninas, né? Os dados, eles vão apontando um crescimento em LA. 2012, 25.490, 2013, 25.929, 2014, 28.464, né? Então, gradativamente há um crescimento, assim. O que pode significar avanço, no sentido da oferta de mais medidas em meio aberto, né? Isso é novo, a oferta que se tem nos municípios, há muitos municípios sem oferta. Isso pode significar aumento da aplicação das medidas socioeducativas também por parte do Poder Judiciário. Seja no sentido de usar mais o meio aberto, seja no sentido de incidir mais sobre atos infracionais. Agora, em Porto Alegre, a gente está vivendo um processo de decréscimo das medidas em meio aberto, com vários fatores geradores, né? Por exemplo, para identificar assim, como esse número ele expressa várias coisas. Expressa o momento de desmonte que a política de assistência social está vivendo, os juízes da execução aqui têm segurado o encaminhamento de adolescentes para o cumprimento de medidas em meio aberto, porque não há condições de cumprimento, né? Expressa também a descrença dos juízes que aplicam a medida no meio aberto, que estão descrentes que ela vai dar resultado, né? Então, ainda que ela exista, a vaga, não estão acreditando na medida, então não estão mandando cá, né? Isso expressa também algo que está relacionado aqui no nosso contexto, pelas nossas pesquisas aqui, que é redução do ato infracional de menor potencial ofensivo em Porto Alegre, que eu, de minha parte, pela minha experiência, não acredito assim, exatamente em redução do ato infracional, acredito em redução do policiamento deste ato infracional mais leve, né? Então, assim, é como se tivesse certa vista grossa a um ato infracional menor e aí só vai aparecer lá no DECA e lá no sistema, aqueles atos infracionais mais graves, né? Então, assim, vários fatores juntos levam aqui, vai aumentando, nesse caso aqui aumentando, ou que vai diminuindo a aplicação da medida. Não é algo que, em si, se tem uma única resposta. Mas vem aumentando a LA, né? Pode passar. Quanto à PSC também, né, prestação de serviço à comunidade, ela está também em 28.786 no Brasil. Tá? Meninos e meninas 4.850. Tá? Quantidade de adolescentes em cumprimento de LA e PSC, no total, né, por região. Então, a gente vê que na região sudeste, por exemplo, a liberdade assistida é maior significativamente, prestação de serviço à comunidade é menor, nos outros, no nosso caso aqui, é maior, e realmente é, né? A prestação de serviço à comunidade enquanto atividade de trabalho, de inserção no trabalho, de todas as suas contradições, ela é mais aplicada do que a LA, né? Enfim, mas para a gente ter um parâmetro assim, do que existe por região do Brasil, né? Regiões onde a estrutura é muito solta, por exemplo, uma região norte, nordeste, para quem conhece, eu conheci muito o sistema federal de encarceramento que aqui tem, né?
as propostas de trabalho elas são mais fáceis de trabalhar, as pessoas são mais abertas, inclusive, muito diferente da região sudeste, tudo muito mais encarcerado, muito mais próximo a uma ideia de sistema prisional, né? Mas, por outro lado, assim, é solto e as medidas meio abertas também estão soltas. Então, se a gente tivesse mais medidas meio aberto lá, talvez a gente não chegasse ao grau de internação que tem lá nesses estados, né? Aqui, agora, dentro dos processos judiciais, os dados do CNJ, onde foi visto sobre a aplicação do PIA, né? Se está acontecendo a aplicação do PIA, dados internos ao processo, né? Eu coletei 2 dados que eu achei que eram significativos para a gente ver como é que está acontecendo o atendimento aos direitos dentro do processo, né, de execução. Tem PIA ou não tem PIA, né? Aplicação do PIA nos processos analisados. Então, na região centro-oeste tem um número maior, na região nordeste 65%, na região norte 79%, sudeste 84%, sul 54%. No caso, não tem. É que tá difícil de ver. No Nordeste nem tem quase isso pra gente ver. Então, o sim é o mais escuro. Tem. Aqui no sul, 33%. No sul ainda é melhor ainda é a melhor situação. E olha só, tudo aí que não tem, né? E não tem PIA dentro do individual de processo. atendimento. Não tem dentro do processo. Plano individual de atendimento. A lei prevê que, como não tem parâmetros para progredir ou regredir o adolescente, deve existir um plano individual de atendimento. E esse plano deve ser feito com ele, com a família, e deve ser encaminhado pela unidade de atendimento ou pela medida em meio aberto, pelo programa, para o juiz. O defensor deve se manifestar, o promotor deve se manifestar e o juiz deve homologar. Então ele é um instrumento do processo, ele deve estar dentro do processo, certo? E, portanto, deveria estar em todos, senão o processo não é nem válido, né? Ou seja, não há condições de validade daquele processo conforme a lei. E é esse o quadro. O que é sem resposta? O sem resposta. Pois é, a questão dos dados. Porque ele não aparece. Não aparece, não foi identificado, não conseguiram chegar a esse dado. É todas as varas do país, né? As pessoas monitoram, eles têm um sistema de informação que cada juiz deve colocar lá, deve ter uma equipe que informe esse sistema, aí vai sendo consolidado por estado, aí chega lá no CNJ nacional. Então, assim, até que ponto